Olá, meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico e hoje vamos falar o que você pode esperar da terapia. Você tem vontade, está em dúvida, já fez, mas não gostou, né? Então vamos conversar hoje sobre essa parada de terapia. Se tu ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, já deixa o like aí no vídeo, já ativa o sininho, essas notificações todas eu me confundo toda vez na hora de falar. Mas tem essa burocracia toda aí aqui do YouTube. Faça isso se você quiser ficar mais inteirado sobre os nossos vídeos e as nossas conversas que temos aqui pelo canal. Bom, sobre terapia, né? Então, sobre terapia nós temos alguns princípios que são o quê? A terapia é um tratamento. Ela é um tratamento de quê? Das emoções, da psique, da alma humana. Então, se ela é um tratamento, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? A gente pode falar de maneira lato, né, de maneira ampla, o autoconhecimento. Então, nós temos a famosa frase que eu não sei o autor, eu acho que é Santo Tomás, que é: aceita-te, conhece-te, aceita-te, supera-te. E a terapia, ela então tem esse objetivo mais lato, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito importante para a administração. Você só consegue administrar aquilo que você conhece. Essa é uma frase que eu estou assim, careca de repetir na internet mundial. Você só administra aquilo que você conhece. A terapia, então, tem um objetivo no sentido mais lato, no sentido mais amplo de autoconhecimento. Mas em sentido mais estrito, a gente vai traçando um funil, vai imaginando aí um funil. A gente tem um sentido mais amplo, o autoconhecimento, conhecimento da alma, da psique humana. A gente vai descendo no funil, a gente tem aqui um tratamento de algum tipo de transtorno emocional, de algum transtorno mental, por exemplo, transtorno depressivo maior, por exemplo, transtorno de pânico, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, um transtorno de personalidade, transtorno de personalidade borderline. Então a gente tem um sentido um pouquinho mais estrito, um pouquinho mais específico, nós temos ali o tratamento de algum transtorno emocional, de algum transtorno mental. E a gente vai descendo um pouquinho mais, a gente vai afunilando mais nesse funil e nós temos ali um objetivo de resolver alguma situação específica. Eu tenho uma dificuldade de decidir se eu mudo de trabalho ou não. Então a terapia, ela tem esse objetivo. Mas independente de qual desses níveis a gente esteja falando, a pessoa que busca terapia, ela busca resultados. Ela vai à terapia, como a terapia é um tratamento, então está pressuposto nesse tratamento resultados. E que esses resultados, logicamente, sejam positivos. Assim como quando você vai a um médico, você espera um determinado resultado. Assim, quando você vai na academia, você está esperando um determinado resultado. Assim como você busca um profissional da nutrição, você está esperando um determinado resultado. Então, naturalmente, a ajuda profissional, ela está ligada a um resultado possível. Só que, diferentemente de um nutricionista, diferentemente de um educador físico, diferentemente de um cardiologista, algumas vezes existe um ruído de comunicação dos profissionais da área da alma humana em relação a essa mensuração de resultados do tratamento da terapia. Então, como é que eu mensuro um resultado que diz respeito à alma humana? Como é que eu mensuro um resultado que diz respeito a emoções? Então, muitas vezes esse caminho, ele é meio nebuloso, ele é meio difícil de ser observado, difícil de ser compreendido, capturado, algumas vezes tanto pelos profissionais, né, e outras vezes
pela própria pessoa, né, que está ali nesse processo. E isso, né, confesso aqui, já fazendo meia-culpa, isso é um mal que a gente herdou muito aí a partir, principalmente, me parece que é da psicanálise. Então, o Dr. Freud não tinha esse tipo de preocupação, vamos mensurar o resultado, vamos avaliar aqui o que você tem feito, né? E aí todas as demais escolas de psicologia vêm seguindo, logicamente, esse start, esse modelo terapêutico ali da análise, do 1 a 1. E assim, não se tinha tanta esse tipo de preocupação de como é que a gente vai avaliar ali uma melhora, é possível avaliar, a gente tem que se dar uma importância para isso, isso precisa ser ressaltado, relembrado, de quanto em quanto tempo, num processo de terapia, né? Eu preciso pontuar isso, não preciso pontuar isso como profissional, o meu cliente, o meu paciente, ele vai perceber isso ou não vai perceber isso. Então isso acabou que sendo uma temática meio que nebulosa, né, durante um certo período de tempo. Agora, de uns tempos para cá, eu estou formado há 10 anos, né? Então há 10 anos eu terminei a minha graduação. De uns tempos para cá, principalmente de uns 4 anos para cá, principalmente aqui no Brasil, eu tenho observado já um movimento que tem se preocupado um pouquinho mais, principalmente a reboque da terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho percebido uma preocupação a mais, né, uma consciência a mais dos profissionais junto aos seus pacientes, aos seus clientes, de trazer essa mensuração de maneira mais clara, de maneira mais intencional. E isso não é de todo negativo, pelo contrário, isso é muito positivo. E aqui entra um ponto desse meu vídeo, né? Não vou fazer aqui um vídeo para profissionais, vou fazer aqui um vídeo para a pessoa que é interessada em psicoterapia, mas ela de verdade não sabe, então eu tentei fazer, eu experimentei, mas o resultado que eu estava esperando não aconteceu, mas que tipo de resultado é esse? E aqui é o ponto da nossa conversa, por isso eu decidi gravar esse vídeo de maneira mais específica, para poder a gente responder essa pergunta. O que é que você pode esperar da terapia? E aqui a gente tem um pressuposto que eu acho chave, quando a gente fala de uma expectativa de resultados em relação à psicoterapia. E que pressuposto é esse? O pressuposto é a pessoa que busca terapia, a pessoa que busca o tratamento, ela tem sofrido com uma determinada emoção. Ponto. Então é isso. Então o que leva uma pessoa a buscar uma psicoterapia, a buscar um acompanhamento profissional? É um sofrimento a priori. Então ela tem sofrido, ela tem percebido que a vida dela não está caminhando, ela tem percebido que ela está estagnada em determinadas áreas. Então tem um sofrimento a priorístico que então, a partir dessa carência, a partir desse sofrimento, então isso move a pessoa numa direção de buscar um tratamento. Ponto. A maioria das vezes é assim, principalmente aqui no Brasil. No Brasil a gente não trabalha com prevenção, né? A cultura brasileira é a cultura da remediação. Então a pessoa, ela tem um sofrimento a priorístico e aí ela vai buscar esse acompanhamento profissional. Então quando a gente fala de emoções, o que acontece? A pessoa sofre com tristeza. Não vou nem botar tristeza, eu vou botar uma tristeza como resultado de uma solidão. Então a pessoa sofre com um sentimento, com uma sensação de solidão. E ela sofre com essa sensação de solidão desde a sua infância. Então já lá, desde as primeiras experiências escolares, ela já se percebia uma pessoa diferente, ela ficava mais isolada, e em casa também ela não se sentia acolhida, não se sentia integrada ali na família, ela foi sempre se sentindo um patinho feio, e ela foi sempre se isolando, e a solidão sempre habitou no peito dela. Sempre permaneceu ali cravada e gerando um sofrimento.
E esse sentimento de solidão se transformou muitas vezes numa tristeza, numa apatia, numa perspectiva de que a vida não tem sentido. E ela foi lidando com aquele negócio. E aí chega a uma certa altura da vida, ela com seus 30 anos e fala assim, cara, eu quero lidar com esse sentimento de solidão, então eu vou buscar uma ajuda de um terapeuta. E ela vai com uma expectativa. Ora, se a terapia está lá para resolver as minhas questões emocionais, então o resultado que eu quero, o resultado que eu almejo enquanto paciente, enquanto cliente do terapeuta é, se eu tenho um problema X, solidão, eu vou buscar o tratamento para a solidão, eu espero que nunca mais eu sinta solidão. Então esta é a lógica de funcionamento que gera uma expectativa equivocada. E eu já vou dizer qual é o erro, qual é o equívoco dessa expectativa. Então, tem um sofrimento a priorístico, solidão. A pessoa percebe e vai buscar resolver essa solidão. Ela então entra em contato com um terapeuta, ela inicia um processo de terapia e ela espera, ela tem uma expectativa de um resultado. E qual é o resultado? Eliminar, e aqui é o ponto-chave, eliminar essa emoção. Ora, se eu sofro com solidão e eu entro num tratamento para poder lidar com essa emoção, a minha expectativa é que nunca mais eu sinta essa emoção. E a gente traça um paralelo, por exemplo, com as outras áreas, né, de acompanhamento, com as outras áreas da nossa vida. Se eu tenho um problema cardíaco, eu vou buscar um cardiologista e eu espero que ao iniciar o tratamento com o cardiologista eu nunca mais sinta aquele problema. Se eu tenho um problema com ganho de peso, eu vou buscar uma nutricionista e ao iniciar o tratamento eu espero que eu consiga ganhar o peso. Só que quando falamos nas questões emocionais, essa expectativa de nunca mais eu vou sentir tal coisa é uma expectativa criada em cima do espantalho do sofrimento. O sofrimento, ele gera uma expectativa, ele gera um espantalho, que é o quê? Eu só vou ter uma vida boa quando nunca mais eu sentir essa emoção aqui. Então cria-se uma expectativa que é uma expectativa que não é pautada no conceito equilibrado de ser humano, de ser pessoa. É como assim, eu sofro com a solidão e essa solidão me gera um prejuízo. Gera um prejuízo em minha vida tão grande que eu vou desejar nunca mais sentir esse negócio. Ora, mas qual é o ser humano que não sente emoção? Não existe. Nós não temos em nosso controle a capacidade de eliminar as nossas emoções. Isso não está sobre a nossa prerrogativa. Isso não faz parte do domínio do querer, do domínio da vontade, eliminar as emoções. Então, muitas vezes, filosofias, ideologias que pregam você pode tudo, na verdade, acaba criando uma falsa impressão de que o ser humano pode se livrar de suas emoções. Então, se eu sofro com tristeza, eu desejo, já que eu posso tudo, nunca mais sentir tristeza. Só que quando eu entro num processo de terapia e percebo que ainda sinto tristeza, então a terapia não presta. Então a terapia não está me proporcionando o resultado. Logo, eu abandono a terapia. Logo, eu abandono um acompanhamento que pode me gerar estratégias frutíferas para eu conseguir lidar com a minha tristeza, com a minha solidão.
Então, o que é que você pode esperar da terapia? Qual é a maneira correta? Qual é a expectativa correta que você deve nutrir no teu coração ao pensar em iniciar um acompanhamento terapêutico, ou se você já tem iniciado esse processo terapêutico, em você cultivar isso no teu coração? É entender o conceito correto de pessoa humana. E qual é esse conceito correto, Otton? É que você sentirá emoções. Simples. Simples, mas que gera muito problema. Porque se a emoção é a causa do meu sofrimento, eu desejo me livrar dela. Eu não vou querer ficar com ela aqui, habitando no meu peito o tempo todo. Isso gera problemáticas para o próprio processo de terapia. Quando a pessoa resiste. Estou sentindo solidão de novo, fracassei. Estou sentindo solidão novamente, esse negócio não está adiantando. Estou sentindo solidão novamente. De que adianta, então, eu fazer terapia? Porque a pessoa está condicionando o resultado ao extermínio de sua emoção. Então a gente precisa voltar para os conceitos corretos para poder você ter expectativas corretas. Não adianta, tu não vai se livrar das tuas emoções. Simples, talvez tu saiba disso. Mas então, Otton, para que adianta a terapia? A terapia, ela te ajudará nas tuas respostas às emoções. Isso é o que diferencia uma pessoa madura de uma pessoa imatura. A pessoa madura, ela consegue ter respostas funcionais às suas emoções. A pessoa imatura, ela deseja a eliminação das suas emoções e ela não tem as ferramentas adequadas para regular as suas emoções, para ordenar as suas paixões. Então, todo o objetivo da terapia é, na verdade, organizar como a emoção funciona. Na verdade, não é nem organizar, a palavra correta é desvelar, é autoconhecer as emoções. Então, a terapia ela tem por esse objetivo, desvelar, trazer à tona, trazer à consciência o como as emoções funcionam. Porque as nossas emoções possuem significados. Então, a gente precisa entender como é que essa emoção funciona. Como é que a solidão funciona? Ela tem uma aparência física, ela tem uma sensação física, ela tem uma manifestação no comportamento, ela tem uma característica de pensamento. Então, como que a emoção funciona? E a terapia ela tem, então, esse a priori de desvelar a emoção. Para que a partir desse desvelamento, então, o terapeuta, com os recursos que ele tem, com os recursos que ele conhece, ensinar estratégias para a pessoa, no nosso exemplo, lidar com a sua solidão. E o terapeuta não garante que nunca mais essa pessoa se sentirá só, que nunca mais essa pessoa sentirá solidão, mas que ela não será dominada pela sua solidão diante das coisas que têm significado de vida para ela. Porque sim, a gente pode realizar significado, sentido na vida a despeito das nossas emoções. Mas conseguimos racionalmente ser atraído por nossos valores e viver uma vida a despeito da nossa parte afetiva.
Porque a nossa parte afetiva é uma parte de quem somos, não é a totalidade de quem somos. E muitas vezes acaba se tornando uma totalidade, porque essa parte afetiva, ela acaba sendo disfuncional, muitas vezes. Então você pode esperar da terapia isto, recursos e ferramentas para você ordenar, para você ter respostas mais funcionais para aquelas emoções que te geram sofrimento. Mas saiba de uma coisa, profissional nenhum deve, idealmente, garantir que vai te ajudar a se livrar de determinada emoção. Se ele falar isso, corra. Se ele falar isso, fuja. Porque ele está prometendo algo que, pelo próprio conceito, é falso. Pelo próprio conceito é falso. Então espero que você consiga cultivar no teu coração essas expectativas mais adequadas. Se você já está em processo de terapia, converse com o teu terapeuta sobre essas expectativas, sobre quais expectativas e como vocês vão conseguir mensurar da melhor forma a regulação, as respostas maduras, as respostas mais funcionais às tuas desordens emocionais, às tuas questões que acabaram te levando ao acompanhamento terapêutico. Se você desistiu da terapia por conta disso, por conta de expectativas equivocadas, erradas, e ainda sofre com as suas emoções, eu te incentivo a voltar para o processo de terapia, voltar para o acompanhamento terapêutico. É importante. E se você tem esse interesse, então já vai alinhando essas expectativas desde já, tá bom? Então, beijinhos. Hoje a nossa conversa foi mais nesse sentido mesmo, direcionado de terapia, né, para poder você começar a criar de repente essa consciência, né, e permanecer. Porque sim, eu sou assim, extremamente suspeito para falar, mas sim, a psicoterapia ela tem uma alta probabilidade de gerar resultados. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!